Bom dia, queridos irmãos. Quero cumprimentar também os irmãos que estão online, estão à distância, nos acompanhando neste culto de adoração ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Convido os irmãos a ficarem de pé para essa leitura. Vamos juntos, o irmão em casa também, abra sua Bíblia para essa leitura. Mateus 20, de 1 a 16. O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã para contratar trabalhadores para a sua colheita. Ele combinou com eles pagar 1 denário por dia e mandou todos trabalharem na sua plantação. Por volta das 9 horas da manhã, ele estava passando por uma praça e viu alguns homens por ali desocupados à espera de serviço. Então mandou aqueles também para os seus campos, dizendo que pagaria no fim do dia aquilo que fosse justo. E eles foram. Ao meio-dia e novamente por volta das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Por volta das 5 horas daquela tarde, ele estava novamente na cidade, viu mais alguns homens por ali e perguntou: por que vocês estão parados o dia inteiro? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então vão e juntem-se aos outros na minha plantação, disse ele. No fim do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse os homens e lhes pagasse o salário, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Quando os homens contratados às 5 horas da tarde vieram, cada um recebeu 1 denário. Assim, quando os homens contratados mais cedo vieram para receber o que era seu, pensaram que receberiam mais. Porém, eles também receberam 1 denário. Quando receberam o seu denário, começaram a se queixar do dono da plantação, dizendo-lhes: aqueles companheiros só trabalharam 1 hora, e o Senhor a si mesmo pagou-lhes exatamente a mesma quantia que pagou a nós que trabalhamos o dia inteiro e nos cansamos de calor. Amigo, respondeu o homem a um deles: eu não fui injusto com você. Você não aceitou trabalhar o dia inteiro por 1 denário? Receba o denário e vá embora. É meu desejo pagar o mesmo a todos. É contra a lei usar o meu dinheiro como eu quero? Ou você está com inveja porque fui bondoso para com eles? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Quero sentar-se, irmãos. Esta é a parábola dos trabalhadores. A igreja é formada de crentes verdadeiramente comprometidos com o Senhor Jesus Cristo e com a sua obra. Alguém perguntou a um pastor: quantos membros tem a sua igreja? Ele disse: 1000 membros. A pessoa perguntou: são todos ativos? Sim, são todos ativos. Todos são ativos? São. Nem todos são ativos para Deus.
Há muitos que são ativos para o diabo, mas são ativos. O servo fiel espera ter oportunidade a qualquer hora. O homem contratou trabalhadores de madrugada às 9 horas, ao meio-dia, às 15 horas e às 17 horas, 5 vezes no mesmo dia. Nosso Deus chamou Abraão, Moisés, os profetas. Deus chamou Samuel, uma criança, Daniel, um jovem. Deus chamou um adulto, um velho, Abraão. Deus chama trabalhadores de qualquer idade e em qualquer época. Ninguém é aposentado no trabalho do Senhor. As pessoas, os trabalhadores aposentados, dá pena vê-los. Um dia, antes do culto da noite, eu estava com a cabeça no sermão da noite. Abri o celular, um colega aposentado digitou o seguinte: o Flamengo precisa trocar de técnico. O que acontece com pessoas que se desligam do trabalho da igreja, se desligam do trabalho do Senhor? O fazendeiro chamou trabalhadores às 17 horas, quando faltava apenas 1 hora para terminar o dia de trabalho. O progresso da obra do Senhor não depende da contratação feita por homens, e sim por Deus. Não depende do chamado do pastor ou dos líderes da igreja. Não depende da eleição para um determinado cargo na igreja ou na denominação. Todos nós somos trabalhadores na vinha do Senhor. A palavra diácono só tem, na Bíblia em português, só tem uma vez no Novo Testamento. No Novo Testamento grego, tem 92 vezes, provando que todos somos trabalhadores, todos exercemos trabalho diaconal. Tudo que se faz na igreja é diaconal. Estamos na última hora do ponteiro do relógio. Estamos vivendo numa época de muitas profecias. Segundo alguns cálculos que nós ouvimos de vez em quando, há poucos anos, estavam faltando 3 minutos para o mundo terminar. Agora dizem que está faltando 1 minuto só para o mundo terminar. Acontece que nós não sabemos quando o mundo vai acabar. Não há como saber. Jesus disse que o Evangelho terá de ser pregado a todas as nações da terra. Há mais de 750 povos no mundo que nunca foram evangelizados. Os homens da parábola poderiam dizer ao fazendeiro: nós estamos ocupados, nós temos reunião de planejamento, nós estamos ensaiando, estamos nos preparando para mais um congresso. Reuniões e mais reuniões, sem nenhum propósito de fazer colheita. Tem um pedreiro trabalhando numa casa na minha rua. Sexta-feira eu falei com ele: vai à minha igreja, domingo, 10 horas da manhã e às 19 horas. Pastor, muito obrigado. Vou fazer um esforço de ir sim, porque o meu filho só vive me chamando para ir para a igreja. Quem faz muitas coisas na igreja, mas não ganha almas, ainda está desocupado. Ainda está na praça, esperando aparecer um serviço. Você está sendo chamado para colocar a saúde
à disposição do Senhor. Há muitas pessoas que não têm problema financeiro, há muitas pessoas que não têm problema de saúde, há muitas pessoas que não têm problema algum, mas também não sabem o que fazer com suas vidas. Você está sendo chamado para colocar sua inteligência a serviço do Senhor, a sua capacitação. Você está sendo chamado para cooperar financeiramente para o progresso do reino de Deus. Há uma organização na Inglaterra que se chama SGM. Eu escrevi para lá, certa ocasião, pedi folhetos em japonês. Me mandaram vários folhetos, uma caixa de folhetos em japonês, eu não paguei nem o correio. Tudo de graça. Essa organização é mantida, é sustentada por crentes ao redor do mundo que mandam dinheiro para lá, para essa finalidade. Você está sendo convocado para colocar sua vida profissional a serviço do Senhor. O seu trabalho, que é aquilo que você sabe fazer, sabe desempenhar, a serviço do Senhor. O servo fiel atende imediatamente. João 4,35, Jesus disse: vós dizeis, ainda há 4 meses para a colheita, mas eu vos digo que os campos já estão brancos para a ceifa. Um amigo meu, colega do seminário, formou-se e foi pastorear em Ubá, interior de Minas. Passado 5 anos, eu encontrei com ele no Rio. Perguntei, como está lá a igreja? Ele disse, está bem, está bem. Eu cheguei para a igreja tinha 50 membros. E saí de lá agora, tem 5 anos que eu fiquei lá, e a igreja continua com 50 membros, não diminuiu. Eu falei, é mesmo? É. Sabe, Azaí, lá tem muito católico, o catolicismo impera em Minas, testemunho de Jeová também. É mesmo, Hélio? Me diz uma coisa, lá em Ubá tem Assembleia de Deus? Ele disse, tem. Quantos membros? 3.000. Hélio, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Onde estão os trabalhadores da seara? Onde estão os trabalhadores da obra? A igreja não vai, o pessoal não atende, mas isso e tal, não adianta, faz isso, não dá certo, faz isso, não dá certo. Onde está o Senhor dessa igreja? Onde está o Senhor da obra? Temos de ter a visão de Jesus. Cada pessoa não salva, ela pode tornar-se salva. Estamos na melhor hora da colheita. Os trabalhadores da parábola poderiam ter dito ao fazendeiro, nós vamos pensar, nós vamos orar, nós vamos para casa falar com a esposa, né? Falar com os nossos filhos, o que é que eles acham. Quando Deus precisa de nós, costumamos apresentar desculpas para não atender o chamado. Mas, quando nós temos problemas na família, problemas no emprego, problema na saúde, problema de toda sorte, nós costumamos clamar a Deus, crendo que Deus vai atender a nossa oração. Nós falamos toda hora que Deus é fiel, é fiel, Ele vai nos atender. Mas nós não temos essa mesma disposição quando os problemas chegam na nossa vida. Jesus disse, ide, mas nós dizemos, vinde. Vamos assistir uma boa programação na igreja. Convide as pessoas a receberem mesmo Jesus, que salvou a sua alma da perdição eterna. Não temos que convidar as pessoas para virem à igreja, simplesmente por virem, porque temos
acomodação confortável, porque temos ar refrigerado, porque vai ter a cantata da Páscoa no final do mês, e mais outras coisas importantes na igreja. Não, vamos convidar a pessoa em primeiro lugar a receber Jesus Cristo no seu coração, como seu único Salvador. Meus amados, somando o espaço físico de todas as igrejas evangélicas do mundo, não cabem 2% da população mundial. Precisamos falar de Cristo na rua, no consultório, em todo lugar. O servo fiel confia no Senhor. Os trabalhadores da última hora não perguntaram quanto receberiam. Não perguntaram. Não assinaram nenhum contrato de trabalho. Deus nunca prometeu riqueza. O principal objetivo do servo fiel a Jesus deve ser de povoar o céu e não de conquistar vidas para a sua igreja, conquistar adeptos. Nós não conquistamos adeptos, conquistamos salvos, salvas, pessoas transformadas pelo poder de Deus. O salário não era mensal, era diário. O Senhor, nosso Deus, garante o sustento diário. O melhor salário do crente fiel é a satisfação de estar servindo ao Senhor. Eu estive na igreja anglicana de Botafogo há muitos anos. Eu tinha encomendado um material a um pastor de lá. Eu fui lá pegar. Cheguei lá, ele não estava, a esposa me atendeu. Sobre o móvel, tinha vários folhetos. Folhetos para não crentes e folhetos para crentes, que era o meu caso. Ela me deu um folheto. Ninguém sai daquela casa sem receber um folheto. Os trabalhadores da última hora receberam o mesmo salário que os outros. A recompensa do servo fiel não é menor que a dos profetas, dos apóstolos, dos grandes missionários que esse mundo já teve. Todos nós seremos recompensados da mesma maneira. Você pode trabalhar muito, muito na obra do Senhor. No último dia, Jesus vai lhe dizer: sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito, agora sim, sobre o muito eu vou te colocar. Ah, estou trabalhando muito. Está trabalhando muito não. Você vai ouvir essa palavra de Jesus. Sobre o pouco foste fiel. O fazendeiro costuma dar as ferramentas, a alimentação. Jesus, o dono da vinha, dá o Espírito Santo. A Bíblia derrama poder. Você crê nisso? O dono da vinha dá a Bíblia, dá o Espírito Santo e dá poder. A colheita não pode esperar. O grande pregador do século XVIII, George Whitefield, pregava para a multidão de mais de 20 mil pessoas em praça pública. Os irmãos do som e da transmissão, prestem atenção, não tinha microfone naquela época, não tinha aparelhagem de som, não tinha amplificador, não tinha transmissão de nada, era na caixa acústica mesmo, do pulmão, do peito. Sermões de mais de 1 hora em praça pública. George Whitefield chorava, se pranteava quando pregava o evangelho às pessoas. Ele dizia claramente: você está a um passo do inferno, meu amigo. Você está a um passo do inferno. Como é a pregação de hoje? Se você vier para a igreja
Você vai ter carro novo. Você nunca mais vai ficar doente. E mais isso, e mais aquilo. Prosperidade. Precisamos falar a verdade com as pessoas. Se não aceitarem Jesus, estarão no inferno mesmo. Quem não tem certeza da vida eterna precisa examinar a sua relação com o Senhor Jesus. Hoje Deus está usando qualquer um que queira entrar no seu trabalho. Os irmãos sabem que na Coreia, na China também, naquela região da Ásia, a mulher é um ser inferior. A mulher não tem valor. Os países árabes também, a mulher não tem valor. Paul Yong-cho disse, se não fosse as mulheres da minha igreja, eu não poderia jamais fazer o trabalho que a nossa igreja faz. O Senhor, Deus, aproveita todo mundo, as crianças, os adolescentes, os jovens, as mulheres, os homens. O Senhor está arrebatando todo mundo. Alguns dias depois, Pedro pregou um sermão, houve quase 3.000 decisões. Alguns dias depois, por causa daquele homem paralítico na Porta Formosa, mais de 2.000 pessoas aceitaram a Cristo. Chegou a 5.000 pessoas dentro de poucos dias. Hoje, há mais pessoas sem Cristo do que em qualquer outra época. A mensagem do Evangelho é a mesma de 2.000 anos atrás. Irmãos, Deus está trabalhando no mundo. Ontem a Samsung lançou o seu novo celular, o 24, com inteligência artificial. Você liga para alguém lá na Arábia Saudita, você fala em português, ele ouve lá em árabe. Oh, que ferramenta para pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Deus está trabalhando, irmãos. E o discipulado, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, nos ensina que nós precisamos ver onde Deus está trabalhando e nos juntarmos a Ele nesse trabalho. A mensagem do Evangelho é a mesma, a Bíblia é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Entretanto, há poucas decisões, porque nós não somos os mesmos crentes de 2.000 anos atrás. O que você pode fazer? Você pode orar por um avivamento na sua vida pessoal. Fica orando por um avivamento na igreja, não. Ore por um avivamento na sua vida pessoal. Consagra a sua vida ao Senhor. Você precisa chorar pelos seus pecados. Quando foi que você chorou pelos seus pecados diante de Deus? Quando foi? Chore pelos seus pecados, clame a Deus por misericórdia. Billy Graham disse, se eu chegar no céu e pedir a Deus para fazer justiça, eu irei para o inferno. Eu preciso da misericórdia de Deus. Peça a Deus para lhe indicar pessoas já trabalhadas pelo Espírito Santo e se aproxime delas. Coopere com o PGM. Convide pessoas não salvas para o seu PGM. Não convida só crentes, amigos, não. Convida pessoas não salvas. E outra coisa, nós não temos PGM de adolescentes, PGM de jovem, PGM de casais, PGM de adulto, não. O PGM é para salvar todo mundo. O adolescente tem pai, tem mãe, tem tio, tem avô, vai todo mundo para o PGM. Nós queremos ganhar almas para Cristo de todas as faixas etárias. Você pode animar a organização que você pertence a priorizar as almas perdidas. Vamos planejar buscar as almas perdidas, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador.
Há muitos anos eu passei algumas horas na gráfica, lá em Campo Grande, junto com o programador, para nós fazermos um Evangelho de João, com todos os textos sobre salvação já marcados de amarelo. Já vem marcado de amarelo. Mandamos fazer 100 essa semana. Vamos fazer mais, para ajudar o irmão a evangelizar as pessoas. A campanha de missões mundiais começa hoje à noite. Começa hoje à noite. Ore, peça a Deus para você dar uma oferta significativa. Não dá uma ofertinha, não. Dá uma oferta generosa para ajudar a sustentar os muitos missionários que estão no exterior e são sustentados com dólar, não é com real. Que Deus nos abençoe, irmãos, e avive a nossa igreja. Nós precisamos entrar no trabalho. Não importa se estamos na última hora do mundo ou na última hora da nossa vida. Pastor Davi Gomes sofreu um acidente. Foi atropelado, teve um aneurisma, ficou em casa, deitadinho lá. Mas ele transformou a cama dele num púlpito. Toda pessoa que chegava lá, ele pregava o Evangelho, falava da preciosidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Podemos pregar o Evangelho, falar de Cristo a todos os nossos familiares. Faça uma lista das pessoas que ainda não estão salvas na sua família. Um irmão fez isso e encontrou 200 pessoas. Fale de Cristo para a sua família. Fale de Cristo para os seus vizinhos. Seus vizinhos, fale com eles. O vizinho não pode chegar lá diante de Deus e dizer: eu fui vizinho de um crente que nunca me falou de Cristo. Irmãos, vamos viver o Evangelho de modo sério. De verdade. Amém? Amém. Convido os irmãos diáconos para nos ajudarem na celebração da ceia do Senhor.
palavra de Deus diz: pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer o pão em memória de Jesus. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beberem. Bebamos em memória de Jesus. Vamos cantar a terceira estrofe do hino 212 da harpa cristã. Somente a terceira estrofe. Vamos cantar de pé, irmãos. Depressa, não vaciles, onde Deus te chama, para veres pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa dar glória, navegando na vitória, onde Deus vai dá-te pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Não procura nada fácil na obra do Senhor, não. Onde está mais difícil, entra lá, irmão. Onde está mais complicado, entra lá. E em nome do Senhor, o irmão terá vitória. Peleja contra o vil tentador, que tenta toda hora, 24 horas por dia, em todo lugar, está tentando os crentes, tentando os servos do Senhor. Esteja com Jesus. Você pode orar a Deus por um avivamento pessoal na sua vida. Um avivamento pessoal na sua vida. Uma moça estava namorando um rapaz da igreja dela, crente do louvor, virou as costas. Não quero mais ser crente, não. Vou viver a minha vida. Chorando em lágrimas, ela disse: o nosso namoro acabou. Você precisa
pedir a Deus um avivamento pessoal. Você precisa chorar pelos seus pecados. Fica fazendo aquela oraçãozinha qualquer não. Peça perdão pelos seus pecados. Alguma vez você já chorou diante de Deus, arrependido pelos seus pecados? Chora na presença de Deus, clame ao Senhor por misericórdia. Amado Deus, nosso Pai, atende, Pai, a oração do teu povo nesta manhã. Senhor, aviva os nossos corações, aviva cada crente, cada pessoa da tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, que possamos, Senhor Deus, juntos ganhar muitas almas preciosíssimas para o teu reino. Abençoa, Senhor Deus, os PGMs, os cultos dos lares, Senhor, durante a semana. Abençoa, Senhor, as organizações da nossa igreja, que estejam, Senhor Deus, com disposição para alcançar aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão ausentes, aqueles que ainda precisam se arrepender dos seus pecados. Senhor, abençoa a campanha de missões mundiais, que possamos estar interessados, Senhor Deus, em ganhar almas lá fora e aqui também. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos.